A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce, sou membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a nossa pastora Maria Rosa. Hoje nós estaremos trabalhando na nossa Escola Bíblica Dominical Online a lição de número 5 da revista da editora Betel, que traz como título A Graça de Deus. Quero pedir a você também que tire um tempinho e se inscreva no meu canal e deixe aí o seu like também para nos ajudar. Vamos começar então? O nosso texto áureo da lição 5 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A nossa verdade aplicada nos diz: a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Glórias a Deus! Vamos lá para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é ensinar acerca da graça salvadora de Deus. O segundo objetivo, explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. E o último objetivo, mostrar que Deus reveste pelas obras da sua graça. Vamos então para a introdução da nossa revista. Na introdução da nossa revista de hoje, da nossa lição 5, nós temos: pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça é superabundante, que está lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 20 a 21, tinha um plano de salvação e assim enviou o seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Então, hoje nós iremos estudar que a graça de Deus, e por meio dela, o ser humano conseguiu se reconectar com Deus e conseguiu ser salvo através do ato perfeito de Jesus lá na cruz do Calvário. Vamos então para o tópico 1 da nossa revista, da lição 5, que nos fala sobre a graça salvadora. O significado de graça é, primeiro, um favor. Então, a graça de Deus é um favor que Ele fez e Ele faz todos os dias pela humanidade. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele nos concedeu a salvação através da graça. Então, graça significa um favor imerecido. O homem não merecia, mas Deus deu para ele de graça. Deus deu para cada um de nós de graça. Graça também significa amor, o amor de Deus pela humanidade, que Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de enviar o seu Filho unigênito para que morresse na cruz, para que todos os homens fossem perdoados através da sua imensa graça. Então, graça também significa perdão, perdão de Deus, para que todos os homens pudessem voltar a ter comunhão com Ele. Graça também significa salvação, porque foi através da graça, pelo grande amor de Cristo e do nosso Deus, e pelo perdão dos nossos pecados, que nós conseguimos a salvação. Graça também significa regeneração, depois que Cristo morreu na cruz, e que hoje, através do ato de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós temos a oportunidade de termos a nossa vida regenerada. Graça também significa arrependimento. Através da graça do nosso Deus, que é concedida a nós todos os dias, nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e continuar seguindo em frente, adorando e buscando cada vez mais o nosso Deus. Graça também significa comunhão. Quando Adão e Eva pecaram e que foram expulsos do jardim do Éden,
Eles perderam a comunhão perfeita com Deus. Mas Deus imediatamente fez um plano perfeito para que o homem pudesse ter a sua comunhão restabelecida com Ele. Porque Deus te ama. Deus quer ter intimidade contigo. Então, meu querido, nesta lição tão maravilhosa de hoje, desta manhã de domingo, que você possa entender que eu não merecia, que você não merecia, mas foi por meio da graça do nosso Deus que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, para que hoje você tenha a oportunidade de ser salvo, de contemplar o perfeito amor de Deus na sua vida e de poder ter comunhão com Ele. Aleluias! Vamos então seguir em frente? A graça salvadora. Quando falamos de graça salvadora, vale a pena lembrar dos 5 solas. O que são esses 5 solas que estão escritos aí em latim, né? Que nos remete a 1517, quando um jovem chamado Martinho Lutero, que era monge, lutou pela libertação de pensamento, libertação de mente das pessoas. Por quê? Porque os princípios que norteiam a fé cristã estavam esquecidos, estavam desaparecendo. E ele, então, através da graça salvadora que vem por meio do nosso Deus, ele conseguiu fazer uma revolução naquela época, que nós chamamos de Reforma Protestante, que no ano de 2017 completou 500 anos. E ele disse, resgatando os princípios originais da fé cristã, que a salvação só vem somente pela graça, a graça redentora do nosso Deus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Ele também nos disse que a salvação, ela vem somente pela fé. Para ser salvo, a primeira coisa, você tem que crer em Deus, você tem que crer em Jesus, crer no sacrifício perfeito que Jesus fez por todos nós. Aí sim você consegue ser salvo. Também ele disse que a salvação só vem somente por Cristo, que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser salvos. E hoje ele está à direita de Deus, esperando a ordem para vir buscar todos aqueles que o aceitaram como Salvador de suas vidas. Ele também resgatou que somente pela Escritura que o homem pode fortalecer a sua vida e ser salvo. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente pelas Escrituras e também toda glória somente a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, você que já está desfrutando dessa graça salvadora, por intermédio da fé, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, das Escrituras, dê a Deus toda a honra e toda a glória, porque só Ele merece todo louvor, toda a honra e toda a glória. Vamos seguir então? Nós agora vamos falar sobre a graça de Deus, é fator imprescindível para a salvação eterna. Meus irmãos, sou salvo, você é salvo pela graça, mas não foi de graça. Cristo Jesus teve que pagar um alto preço. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa, mas por me amar, mas por te amar, ele se submeteu à morte de cruz, para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados, para que hoje você pudesse também ser chamado de filho de Deus. Aí nós temos aqui, ninguém pode ser salvo
sem receber a graça de Deus. Então a salvação ela só vem por intermédio da graça do nosso Deus. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha substituir a graça de Deus. A salvação não é por merecimento, a salvação é pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo grande amor que Deus tem pela humanidade, pelo grande amor que Deus tem pela sua criação. A graça é infalível, a graça também é inegociável. Não há como negociar a salvação. Pode ser a pessoa mais rica, mais bem relacionada do planeta Terra. A salvação só vem pela graça e só vem através do grande amor de Deus pela humanidade. Quer ser salvo? Primeira coisa, você tem que dar um passo de fé, aceitando Cristo como seu único Salvador. Aleluias, glórias a Deus. No tópico 1.2 nos diz, a salvação é por meio da fé. Não há como o ser humano ser salvo se não for pela graça e pela fé. Porque para ser salvo, primeiro você precisa crer em Deus, acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e crer que o Espírito Santo está conosco, trabalhando dia após dia em nossas vidas, para que um dia possamos entrar no céu de luz, para sempre estarmos com nosso Senhor Jesus. Hebreus 11:6 nos diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, meu querido, minha querida, somente a salvação através da graça e através da fé. Aí nós temos aqui, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Então, coloque sua fé em ação. Não fique pensando que você é fraquinho, que você não consegue seguir em frente. Você consegue sim, porque você tem um Deus. Esse Deus é todo poderoso. Esse Deus fez um plano perfeito para que você pudesse ser salvo. Então, siga em frente. Continue rompendo em frente, porque a salvação só vem pela graça e só vem pela fé em Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. No tópico 1.3 nos diz assim, a salvação não vem das obras. Lá em Tito 3, a partir do versículo 4 o versículo 5 nos diz assim, entretanto, quando chegou o tempo da bondade e do amor de Deus, nosso Salvador se manifestar, então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, quando lavou os nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos morada do Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós não temos a capacidade de sermos salvos, porque o ser humano é ruim, o ser humano é mau, todos os dias nós estamos pecando, mas pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, você hoje pode respirar dizendo, eu sirvo um Deus que me salvou, não porque você merece, não porque eu mereço, mas pela sua imensa compaixão para com todos nós, pelo seu amor e pela sua misericórdia nós somos salvos. Aí lá em 1 Coríntios 6:20 nos disse, vocês foram comprados por alto preço. Cristo Jesus, nosso Salvador, pagou um alto preço para que eu e para que você pudéssemos hoje dizer, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu. Aleluias! Lá em Efésios 2:8 até o versículo 9 nos diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom
de Deus. Então, a graça é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meu querido e minha querida, a salvação não vem das obras, mas nós somos salvos para fazermos as obras que agradam o nosso Deus. A salvação só vem pelo meio da graça, só vem pelo meio da fé, e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que se submeteu a morrer na cruz do Calvário por nós. Oh, glória a Deus! Jesus pagou um alto preço para que você pudesse ser salvo. Por isso, valorize o ato de Jesus na cruz do Calvário e siga em frente. Alegre a sua alma, o seu espírito. Ore mais, leia mais a Bíblia, para que você possa conhecer quão grande é o amor de Deus por você. Glória a Deus. A graça capacitadora. Nós agora no tópico 2 vamos ver sobre a graça capacitadora. Ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. Nós estamos vendo aqui que pela graça, além de sermos salvos, ainda somos capacitados por Deus, que é Todo-Poderoso, para darmos frutos, para trabalharmos na obra dele, para ganharmos almas para o reino dos céus. Aí, continua o comentarista Valdir dizendo, a nossa capacidade terrena ajuda, mas não é suficiente para atender espiritualmente a nossa chamada. Então, meu querido, você que tem um plano, você que tem um projeto para agradar a Deus, submeta toda a sua vida aos pés do Senhor e vá buscar a Deus em espírito e em verdade, através do ato da oração, através de conhecer a Deus por meio da leitura da palavra dele. Porque para fazer a obra de Deus, você é capacitado através da graça do Todo-Poderoso. É Ele que nos ajuda a fazer a obra dele de forma perfeita. Porque nós não temos capacidade. Você pode ser mestre, pode ser PhD, mas para fazer a obra de Deus, você precisa ter instrumentalidade na palavra dele. Você precisa conhecer a graça perfeita do nosso Deus. Você precisa amar a Deus. Você precisa andar em santidade e em retidão. Você precisa, em primeiro lugar, aceitar Cristo como seu Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí sim, ser capacitado pela graça de Deus para fazer a obra dele e ganhar cada dia mais almas para o reino dos céus. Glória a Deus. Vamos seguir aqui. No tópico 2.1 nos diz assim, a graça de Deus capacita para viver a vida cristã. A partir do momento em que você aceita Jesus como seu único e perfeito Salvador, através da graça de Deus, você consegue viver uma vida cristã em retidão, tratar os outros, lembrando da misericórdia e da graça de Deus em sua vida. Um dos maiores mandamentos é amar o próximo como a você mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, meu querido, aprenda a valorizar o seu próximo, porque aquele que vive uma vida dirigida pela graça de Deus é uma pessoa que sabe valorizar os outros, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que tem equilíbrio, que tem autocontrole, que coloca a sua fé em ação para fazer a obra do nosso Deus. Aí nós temos aqui em Mateus 5, 13 a 16, a vida cristã saudável como o sal da terra e a luz do mundo. Você é o tempero perfeito que esse mundo precisa. Você é luz para iluminar e sal para dar o sabor, para que a vida das pessoas melhorem. Mas você, meu irmão, tem que lembrar, você é o exemplo. Cristo nos deu o maior exemplo de amor. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez de continuar seguindo os passos de Cristo e amando as pessoas,
cuidando das pessoas, porque para viver uma vida capacitada pela graça de Deus, você tem que expressar o amor de Deus em tudo que você faz. Lá em Mateus 26:41 nos diz: Ele que nos dá força para vencermos as tentações e turbulências da vida. A arma do crente, do cristão, é a vigilância agregada à oração. Não há como você viver uma vida de graça, uma vida cristã diante de Deus, se você não tem uma vida de intimidade com Ele, se você não ora, se você não jejuma, se você não lê a Bíblia e se você não ama o seu próximo. Para viver uma vida de graça, uma vida cristã, conforme o que está estabelecido na palavra do nosso Deus, você precisa amar o próximo, você precisa cuidar do próximo, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Hoje Deus te chama para ter uma vida cristã sem repreensão. Então, meu irmão, vigie, ore, busque e ame como Cristo nos amou. Aleluias! Olha, no tópico 2.2 é um tópico muito interessante, porque ele nos diz assim: a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Quando você começa a olhar os personagens bíblicos que deixaram tantos exemplos magníficos, fabulosos para cada um de nós, você pensa, nossa, essa pessoa é um super cristão, Moisés foi um super cristão, Jeremias foi um super cristão, Daniel foi um super cristão. Não foi, meus irmãos. Eles foram pessoas falhas como eu e você, pessoas que temeram ir adiante. Nós temos aqui alguns capítulos de Êxodo 4:10 até o versículo 12, quando Moisés manifesta a sua dúvida, a sua insegurança, quando ele manifesta que ele se sentia incapaz de fazer a obra de Deus, mas a graça poderosa do nosso Deus nos capacita dia após dia para que possamos fazer a obra de Deus com perfeição. Aí nós temos aqui a palavra dizendo: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhes concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Meu irmão e minha irmã, olha que palavra maravilhosa. Através da graça de Deus, nós somos salvos e nós somos capacitados para viver uma vida cristã de retidão e para fazermos a obra dele com perfeição. Não se julgue incapaz, entregue a sua vida aos pés do nosso Deus, coloque os seus sonhos, os seus projetos diante do nosso Deus e ele vai capacitar você para que você faça a obra do nosso Deus com perfeição. Moisés se sentiu inseguro, Jeremias também, Daniel também, Paulo, que é um grande exemplo da igreja também. Mas Deus, através da sua graça, os capacitou. Olha só Moisés, Deus usou ele de tal forma que ele foi capaz de abrir o mar vermelho para que o povo passasse em terra seca, através da graça, através do poder do nosso Deus. Então não tema, siga adiante, porque Deus quer capacitar você para que você ganhe almas para o reino dele. Não se sinta pequeno, não se sinta uma pessoa inferior. Abra a tua boca que Deus vai te ensinar o que dizer para ser um servo que trabalha com perfeição na obra dele, que ganha almas para o reino dos céus. É por meio da graça, é por meio do amor do nosso Deus. Se você tem um pastor, um cantor que você admira,
Saiba que ele prega bem porque tem a graça de Deus na vida dele. O cantor canta bem porque tem a graça de Deus na vida dele. E essa graça também está disponível para você, porque graça é um favor de Deus para todos nós, para toda a humanidade. Então, nesta manhã, meu querido, abra o seu coração para aceitar a perfeita vontade de Deus na sua vida e levante-se. Ande e faça a vontade do nosso Deus, trabalhe para o nosso Deus, porque Ele vai capacitar você cada dia mais e mais. Aleluias, glória a Deus! E olha só que imagem interessante, uma formiga segurando um pequeno tronco. No tópico 2.3 nos diz que a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Olha só, Deus supre as nossas necessidades por meio da sua graça. Não se sinta fraco, não se sinta pequeno, porque você tem um Deus grande e esse Deus grande te ama. Ele quer cuidar de você, ele quer capacitar você. Em Hebreus 11:34 nos diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Que nesta manhã você possa tirar força da fraqueza e possa servir o nosso Deus com perfeição. Que você possa entender que por meio da graça, Deus opera verdadeiros milagres em sua vida. Então, meu querido, alegre o seu coração, porque Deus te ama. Deus te salvou. Ele te regenerou. Ele perdoou os seus pecados e Ele te capacita para fazer a obra dele. E Ele supre as suas necessidades. E Ele te dá força para que você tire força da fraqueza e continue seguindo adiante. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta no momento. Eu não sei qual é a sua batalha. Mas saiba que Deus está contigo. É Ele que te fortalece através da graça dele. É Ele que amplia as suas forças através do seu poder. Então, siga em frente e continue lutando. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Porque o dia de parar é quando Jesus Cristo vier buscar a igreja. Que você ouviu o som da trombeta e naquele momento nós teremos o nosso corpo transformados para irmos morar para sempre com o nosso Deus. Aí lá sim, nós não teremos mais dor, lá não teremos sofrimento, nem angústia, nem tribulação. Lá dia e noite nós seremos felizes. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, é por meio da graça de Deus que conseguimos suportar as lutas, as provações e tudo aquilo que aparece. Então tire força da fraqueza e continue seguindo adiante, porque quem está diante de você, quem está na tua frente te conduzindo é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que aquilo que você dá conta de fazer, Ele não move uma palha, mas aquilo que você não consegue fazer, Ele manda exército de anjos para cuidar de você e dos teus. Então, alegre o teu coração e siga esse Deus que é todo amor e é todo graça. Aleluias, glória a Deus. No tópico 3, nós vamos aprender que a graça de Deus e sobre a graça de Deus e o livre-arbítrio. Nós temos duas imagens impactantes aqui que eu trouxe para vocês nesta manhã. A primeira nos diz: a vida é feita de escolhas. Aqui nós temos um homem diante de dois caminhos. Você, meu irmão, ganhou de Deus por meio da graça o livre-arbítrio. É você que escolhe se você quer ir pelo caminho da salvação ou pelo caminho da condenação. A escolha é sua. Deus te deu o livre-arbítrio. Ele quer te salvar, quer te proteger, quer te guardar, quer te mostrar o amor dele todos os dias. Mas quem escolhe amar a Deus é você.
Quem escolhe obedecer ou não a Deus é você. A escolha está em suas mãos, porque Deus, ele te deu o livre-arbítrio. Aí nós temos a próxima imagem que nos diz: livre-arbítrio, capacidade de plantar o que você quiser. Então, o que vem a ser o livre-arbítrio? É a plantação. Você planta tudo aquilo que você quer. Agora, entenda que o que você plantar é o que você vai colher. E não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não está mais agindo com graça na sua vida, é porque foi você que escolheu. Ele deixou você escolher. E aí, nós temos a próxima palavra dessa imagem: justiça. Você colhe exatamente o que você plantou. Deus, ele é todo amor. A essência do amor é Deus, mas Deus também é justiça. E Deus não pode ir contra ele mesmo. Então, meu querido irmão, nesta manhã, o que você plantar é o que você vai colher. Então, escolha muito bem as suas plantações para que você possa ter uma boa colheita. Escolha muito bem qual é o caminho que você quer andar. É o caminho da salvação ou é o caminho da perdição? Nesta manhã, entenda que a graça de Deus, ela é redentora. A graça de Deus, ela perdoa, ela salva, mas quem escolhe é você. Aleluias! Vamos então para o tópico 3.1, que nos diz assim: toda liberdade será cobrada. O comentarista, ele nos deixa bem claro aqui que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, é você que escolhe, mas a liberdade vai ser cobrada. Ninguém pode se esconder através da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune. A liberdade não pode virar libertinagem. O comentarista deixou bem claro isso. Tem gente que se esconde atrás da graça de Deus e peca, e fica fazendo verdadeiras atrocidades, coisas que envergonham aos seus irmãos, a sua igreja, envergonha a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: nós estamos no período da graça, mas você não sabe qual é o dia que Deus irá te levar. Então, acorde. Você tem que andar uma vida correta todo dia. Você tem que pedir para Deus perdão dos seus pecados todos os dias. Porque Deus, ele é todo amor, mas ele também é fogo consumidor. A palavra do nosso Deus nos diz que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo e que iremos fazer. Porque Deus nos dá o direito de escolher. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que você faz lá no tempo da juventude, na velhice, até mesmo na infância, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, meu irmão, vigie, preste bastante atenção no que você está fazendo. Nós estamos no período da graça, mas não use a graça de Deus para esconder os seus pecados, que ninguém, Deus não se deixa ser escarnecido por ninguém. Na hora certa, tudo vem à tona e você vai ficar envergonhado. Então, queira ser crente de verdade hoje. Queira ser salvo hoje. Queira andar no caminho de retidão hoje. A nossa caminhada cristã, ela é diária. Não dá para você adiar e hoje você pecar e falar: amanhã eu volto para a igreja. Não é assim que funciona. Você aceitou Jesus e para conseguir entrar no céu, você tem que viver uma vida de retidão no início, no meio e no fim. Não tem essa historinha de uma vez salvo é salvo para sempre, não. Se você caiu, você tem que dar um passo de fé e voltar e se reconciliar com Cristo. Porque a salvação, além dela ser individual, é pela fé. Então, você que tem que dar o passo de pedir perdão e de aceitar Jesus como seu Salvador. Você caiu? Pois levante-se e venha para Deus. Volte-se para Cristo, porque somente pela graça e pelo ato da fé é que você vai conseguir ser salvo. Então, largue dessa historinha de hoje está um pé na igreja e amanhã está um pé no mundo. Um pé no mundo e um pé na igreja. Deus conhece a sua vida. Ele conhece você desde o momento em que você foi gerado. Não tente enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Não pense que você vai ficar aí dentro da igreja
enganando o pastor, enganando os irmãos, mas fazendo coisa errada. Na hora certa, toda a verdade vem à tona. Então é melhor você acordar, pedir perdão, se reconciliar e voltar para os pés de Cristo, para que você possa ser salvo através da graça, através do amor do nosso Deus. Lá em Oséias 8:7 nos diz assim: eles semearam ventos e colherão tempestades. Se você está plantando coisas erradas, você vai colher coisa errada. Se você está plantando desobediência, você vai colher desobediência. Plantou vento? Colhe tempestade. Plantou desobediência? Colhe tribulação. Não há como você colher coisa boa quando você planta coisa ruim. Então, meu querido, acorde, acorde, acorde e siga em frente, mas siga sendo cristão verdadeiramente todos os dias. Esqueça essa questão de um pé no mundo e um pé na igreja. Você tem um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, e um Deus que não muda. É um Deus que é justo, um Deus que é fiel, mas Ele te conhece, Ele te ama, mas Ele também corrige os que amam. Então, meu irmão, venha viver uma vida completa diante de Deus, andando uma vida de seriedade e de retidão, porque ninguém sabe a hora que Deus irá nos chamar. Aleluias, glória a Deus. No tópico 3.2 nos diz que a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que você quer. Eu acabei de dizer isso. A graça de Deus não é sinônimo para você pecar. Dizer, não, eu estou no período da graça de Deus. Hoje eu estou no mundo, amanhã eu posso voltar para a igreja. Quantas e quantas pessoas na época de pandemia esfriaram a sua fé? Estão desigrejados, não vão mais à igreja, não oram mais, não lêem mais, não jejuam mais. Estão pensando, porque estão no período da graça, que a qualquer momento pode voltar para a igreja e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Ei, Deus não é injusto. Deus está observando todos os seus atos. Então acorde e venha viver uma vida verdadeira diante de Deus. A graça veio para alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar condições de mudança para servir a Deus. Quando você vem para Cristo, você tem que vir como está. Pecador, se você cometeu muitos pecados, venha como está. Cristo te aceita como está. Agora, quando você aceita Cristo e que o seu nome é escrito no livro da vida, por meio da graça, Ele te dá condições, Ele te dá força para você ter uma vida correta diante dEle e diante da igreja e diante do mundo, porque você é um livro que o mundo está lendo todos os dias. Então, meu irmão, queira ser um exemplo de cristão e pare de ficar com essa história, um pé no mundo e um pé na igreja. Acorde, porque você tem que ser um servo de Deus verdadeiramente. Aí você pode me dizer, mas eu não estou dando conta de ficar firme. Pois vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, que eu tenho certeza que a sua fé vai ser ampliada e você vai conseguir seguir em frente, amando a Deus, obedecendo a Deus, porque por meio da graça nós obtemos força para servir a Deus do jeito que é correto, com retidão, com justiça. Aleluias! Hebreus 12:14 nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus, porque o nosso Deus, ele é santo, e por ele ser santo, ele exige que eu e você também sejamos santos, porque sem santidade ninguém vai ao encontro de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos para o último tópico da nossa lição 5, tópico 3.3, que nos diz assim: é preciso permanecer na graça de Deus. Aí lá em Gálatas 2:21 nos diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Meus irmãos, o comentarista vem nos dizendo aqui
que você tem que valorizar o presente que Deus te deu, que é a salvação por meio da graça. E você tem que permanecer na graça, que você tem que permanecer andando neste caminho, trilhando o caminho que o nosso Deus preparou para nós. Então, não anule o ato de Jesus lá no Calvário. Aí o comentarista nos diz aqui, só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida, e essa pessoa é você. Só você pode impedir a maravilhosa graça de Deus de operar na sua vida. Por que só eu posso fazer isso? Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Ele te deu a oportunidade de escolher entre o caminho da verdade ou o caminho da mentira, entre o caminho da retidão ou o caminho do engano. Aí ele nos diz ainda aqui, só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada, ou jogá-la fora com as próprias mãos, após ter recebido, o que se chama apostasia. Quantas e quantas pessoas estão saindo da igreja e negando Jesus Cristo como seu Salvador? Estão agindo com apostasia, estão negando a fé, estão entrando no engano. Então, só há uma única pessoa que pode impedir a sua salvação por meio da graça de Deus. É você mesmo. Você se torna, neste momento, o seu maior inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha dia e noite para fazer com que você tenha a sua vida destruída, para que a sua vida não tenha mais comunhão com Deus. Mas Deus trabalha dia e noite para que você tenha uma vida restabelecida de comunhão com Ele. Então, só você pode dizer se quer ou não o nosso Deus maravilhoso, a graça maravilhosa do nosso Deus. Então, nesta manhã, eu venho chamar a sua atenção para este ponto. Não negue a graça de Deus. Não jogue fora o presente da salvação que Deus te deu. Guarde, conserve, peleje todo dia por este presente, fazendo a manutenção deste presente, porque quem ama, cuida. Então, cuida daquilo que Deus te deu, orando, jejuando, buscando, amando o próximo, congregando, indo buscar a fortaleza para seguir em frente, porque a sua força vem do nosso Deus. Então, venha congregar, venha buscar a Deus, venha estar junto com os irmãos para ampliar a fé. Meus queridos, é preciso permanecer na graça de Deus para conseguirmos chegar até o fim, para ganharmos o galardão, para ganharmos a salvação. É preciso você permanecer fiel a Deus até o fim. Aleluias, glórias a Deus. A conclusão da nossa revista nos diz: a dívida foi paga. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou a sua dívida. Então não deixe vozes externas dizer que você é culpado, que Deus não te ama. Deus te ama. Ele fez um plano perfeito. E Jesus Cristo pagou o meu pecado. A dívida do meu pecado, Cristo já pagou. Aí nós temos lá em João 1, a partir do versículo 12, que nos diz: a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns, ou de forma exclusiva a um grupo especial, mas a toda a humanidade. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como o único e suficiente Salvador. Então, nós temos lá em João 1, capítulo 1, versículo 12 a 13. É através da graça que nós somos salvos. Então, nesta manhã, alegre o seu coração, porque pela graça do nosso Deus, você foi salvo. Você pode ter uma vida cristã diante de Deus e da igreja e do mundo. Você é capacitado todos os dias
para ser um servo do nosso Deus, para fazer a obra dele com perfeição. E através da graça, Deus te dá entendimento para fazer a escolha certa. E através da graça, você pode seguir em frente para um dia herdar o reino dos céus. Aleluias! Glória a Deus! Finalizamos então agora a lição 5, que pela graça do nosso Deus, nós hoje estamos aqui. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus por este tão grande e maravilhoso amor? Senhor Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, hoje nós estamos aqui para te agradecer pelo teu amor, pelo teu perdão, pela salvação, pelo Senhor cuidar de nós, pelo Senhor nos amar. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Muito obrigado, Deus. Fique conosco. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe o mês de maio. Que seja um mês de vitórias. Que seja um mês de livramentos, ó Deus. E que seja um mês de salvação para as almas perdidas. Obrigada, meu Deus. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém.